Hoje é véspera de Ano Novo, tá? Então, de hoje pra amanhã vai se encerrar o ciclo de 2025 e a gente vai começar em 2026. Eu vi algumas pessoas fazendo esse tipo de vídeo, então eu tava aqui no meu computador, eu olhei e falei assim, caraca, olha o tanto de gente documentando isso e eu quero documentar também. Porque eu consegui encontrar a lista de metas que eu tinha pra 2025. E hoje, sendo o dia exato sendo 31 de 12 de 2025, né? Então hoje é o último dia de 2025 e a gente começa 2026 amanhã. E olhar para as metas que eu tinha para 2025 me fez refletir sobre algumas coisas que eu acho que vai ser bem interessante para você que tá aí do outro lado. E principalmente para minha documentação pessoal do que eu tô fazendo na minha vida, né? Eu tô documentando várias jornadas da minha vida, então tem vídeos aqui tanto no canal quanto no Instagram, no TikTok, de anos atrás, e aí eu vou vendo essa evolução ao longo do tempo, e daqui 10 anos eu vou olhar para esse vídeo igual eu tô vendo aqui agora. E teve algumas evoluções muito interessantes nesse ano que não fizeram nenhum sentido com o que eu tinha planejado, ou algumas outras que eu olhei e falei assim, caraca, isso aqui é tão fácil e eu não alcancei. Outras que eu olhei e falei assim, caraca, essa aqui é impossível e eu alcancei. Então, é muito interessante olhar pra trás, né? Quando você faz uma lista de metas e você olha pra trás e fala assim, tá, isso aqui eu cumpri, isso aqui eu não cumpri. Outras coisas eu olhei e falei assim, cara, isso aqui eu alcancei e nem tava na lista, e assim sucessivamente, né? Então, desde já, eu quero te ah, falar um feliz ano novo, que você tenha um ótimo ano em 2026 e que você tenha uma ótima experiência com as suas metas para 2026, tá? Então isso aqui é um vídeo meio que de relato de uma conversa, como se eu estivesse conversando com um próprio amigo meu. Inclusive eu tô tendo um pouco de dificuldade porque eu acabo olhando pro vídeo e não pra câmera, porque a câmera tá aqui. E qual que é a grande questão, né? Como eu olhei para essa meta, teve algumas métricas que elas, olhando para trás, elas faziam muito sentido no momento em que eu estava. E hoje, olhando para trás, eu falo assim, cara, tem algumas coisas que parecem que foram ontem. Eu vou especificar. Uma das minhas metas, que eu acredito que foi uma das principais que eu consegui alcançar, talvez a principal, foi fazer o meu primeiro evento presencial como expert. Então, eu já tinha feito eventos presenciais, mas eu não era o especialista, eu não era o expert, eu não era ali a pessoa central do evento, dando conteúdo, palestrando de alguma maneira. E esse foi uma meta que eu cumpri logo no início do ano. Então, eu acho que quando eu fiz essa meta aqui, ela... Eu não sei se ela já estava em desenvolvimento ou se eu estava pensando em fazer o meu primeiro evento presencial, que foi um puta evento presencial, que aconteceu aí em fevereiro, janeiro, sei lá, nem lembro quando que foi, de 2025, né? E, cara, e olhando pra trás, parece que foi ontem. Na verdade, parece que tem 1000 anos que eu fiz isso, mas ao mesmo tempo, caraca, mano, tem um ano, tem tipo assim, um ano. Talvez menos de um ano. E isso é muito interessante você olhar e falar assim: caraca, mano, eu planejei um evento presencial com pessoas que pagaram. Cara, o ticket do evento era alto, então, tipo assim, as pessoas pagaram R$ 5.000 pra me ver dentro de um evento. Então, assim, pô, várias pessoas me pagaram R$ 5.000 pra me ver ali dando conteúdo, um ticket extremamente alto, né? Você vê que, pô, os ingressos de evento é, sei lá, R$ 100, R$ 200, às vezes R$ 1.000. R$ 1.000 é um valor alto. E eu cobrei R$ 5.000 e eu enchi uma sala com pessoas de um evento presencial, então olhar pra isso é bem interessante, né? Você olha e fala assim, caraca, mano, eu enchi uma sala com várias pessoas pagando ali R$ 5.000 para me ver palestrando, para me ver dando conteúdo e ensinamentos de extrema importância. Então essa é uma meta que ela é muito legal de você ver que mais quase 20 pessoas me pagaram R$ 5.000 para estar ali me vendo dar um conteúdo extremamente profundo. Então isso aqui existe uma gratidão muito grande nessa meta, né? E essa foi basicamente a única meta que eu consegui tangibilizar. Falei assim, tá, eu quero fazer isso e eu fui lá e cumpri, tá? Tem algumas outras aqui que eu vou começar das que eu nem alcancei. Que eu só não alcancei. Que eu não alcancei porque eu não consegui. Então, a primeira categoria aqui é as que eu tangibilizei, né? Então, eu coloquei numa lista, ó, eu quero alcançar isso. E eu alcancei. Foi o evento presencial. Fora isso, quase nada, tá? Então, a segunda aqui agora, a segunda lista que eu vou falar, são as que eu queria alcançar e eu só não alcancei. Por quê? Porque eu sou ruim. Porque eu sou um mero mortal que eu não consegui. Eu falhei. Miseravelmente, eu falhei. Eu não cheguei nem perto. A que eu fui mais perto foi treinar 6 vezes na semana. Eu diria que uns 30% do ano eu treinei 6 vezes na semana,
uns outros 30, umas 5 ou 4 vezes, e não chega a dar 30, daria uns 10%, eu nem treinei. Então, assim, essa aqui eu quase alcancei, mas não alcancei, que era treinar 6 vezes na semana. Uma que eu alcancei, eu acho que eu alcancei, ou eu perdi ela muito perto, foi passar 6 meses sem açúcar. Então, de janeiro ali até julho, mais ou menos, eu tava sem açúcar, mas aí eu errei no meio do caminho. Eu também errei, então não consegui. Teve uma outra aqui, nossa, essa aqui eu errei feio, tá? E aí eu admito aqui, eu errei, eu falei miseravelmente que eu tinha uma meta de perder quase 20 quilos. Cara, eu tô literalmente com o mesmo peso que tá aqui. Tipo, literal, tipo, eu tenho X quilos e eu quero alcançar tanto. Mano, eu nem saí do lugar. Na verdade, ao longo do ano, eu perdi e depois eu ganhei tudo de volta. Então, foi um fracasso absoluto. Mas eu não cheguei nem perto de concluir a meta. A meta era, tipo, perder 20 quilos. Eu perdi, tipo, 7 e ganhei os 7 de volta. E falei miseravelmente, né? Obviamente. Não tem nem o que falar. Aí tem algumas outras métricas aqui que são financeiras, né? Eu acho que a maioria das pessoas aqui que vão ver esse vídeo, ou talvez eu, quer saber das metas financeiras. Tem algumas aqui que, cara, elas perderam completamente o sentido ao longo do ano. Exemplo, tinha uma meta aqui que eu queria fazer 6 dígitos por mês como afiliado. Eu entrei em 2025 querendo muito fazer muito dinheiro como afiliado na gringa. Eu queria muito fazer dinheiro. Tipo assim, cara, eu queria fazer, sei lá, R$1 milhão por mês vendendo nutracêuticos na gringa. Só que a verdade é que com 15 dias vendendo como afiliado, eu percebi que era um mercado muito merda. Era um mercado muito merda mesmo. Então essa métrica aqui eu coloquei ela num time meio errado, né? Eu queria muito fazer isso, mas aí depois de 1 mês ou 2 eu já desisti dessa métrica. Por quê? E levando em consideração, não é só porque eu desisti ou porque eu não quis fazer. É que, na verdade, eu cheguei a fazer uns 15, 20 mil reais de faturamento vendendo nutracêutico. Eu vendi um produto de emagrecimento extremamente agressivo e todos os outros produtos que tinham para vender era 1000 vezes mais agressivo. Então, era produtos golpistas mesmo. Então, assim, cara, a verdade é que eu amei o mercado de afiliado muito rápido e desamei na mesma proporção. Então eu gostei e já abandonei logo de cara, né? Por causa que eu não quero fazer 100 mil por mês vendendo produtos extremamente golpistas, estratosfericamente agressivos e golpistas, que é o mercado de afiliado hoje. Nos Estados Unidos, da galerinha que vende aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por dia, tá vendendo basicamente golpe, tá? Isso é um fato absoluto que muitas das vezes eu não gosto de falar isso na internet, senão vou conseguir hater e não sei o que, não sei o que lá. Mas esse aqui é o meu vídeo de minhas metas de 2025. Logo, vender afiliado na gringa é basicamente rodar golpe, estelionato, e eu não tô disposto a fazer isso. Beleza? Então, pelo menos aqui a minha métrica de princípios e valores morais continuam intactas, né? E eu não vou rodar golpe igual o pessoal roda na gringa, vendendo produto pra diabetes que não funciona, tá? Então, essa métrica de vender 6 dígitos por mês, mais de 100 mil reais por mês, ela definitivamente não foi alcançada. E ela não foi alcançada por desistência mesmo. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso aqui não. Não tem nenhum tipo de razão para eu fazer isso aqui. Né? Tem algumas outras métricas financeiras aqui, mas não são muito importantes. Tem algumas aqui que eu bati, inclusive, acabei de olhar. Mas tem algumas aqui que eu não sei se eu bati, porque é o seguinte, tem uma métrica aqui que ela tá escrito fazer 2 vídeos por semana no YouTube. Cara, a verdade é que teve um mês específico que eu fiz uns 35 dias direto de vídeos no YouTube. Tipo, todo santo dia teve vídeo. Aí teve algumas semanas que eu fiz 1 ou 2, mas eu acho que eu fui extremamente inconsistente, que eu devo ter feito, tipo, 2 meses de conteúdo, 10 de não. Então, eu não bati essa meta, mais uma vez, não bati fazer 2 vídeos por semana no YouTube. E isso é uma bosta, né? Isso é uma bosta. E essa é uma meta que ela vai aumentar e eu vou dar mais atenção pra ela em 2026. Então, essa vai ser uma métrica que ela vai estar aqui em 2026. Tem uma outra métrica aqui, que é 5 vídeos por semana no TikTok. Essa eu acho que eu bati. Não sei direito, mas eu acho que eu bati. Nossa, tem uma aqui que eu passei longe. Nossa, essa aqui eu não alcancei 0,0001%, que é ler a Bíblia inteira. Cara, eu não cheguei nem perto de ler a Bíblia inteira. Erro meu absoluto, porque eu deveria ter lido e eu não li, tá? Porque eu sou inconsistente mesmo. Ir nos cultos todo domingo, também passei longe. Não cumpri essa meta, infelizmente. E aqui tem uma última métrica que é
alinhar o meu sono. Cara, definitivamente tá pior do que antes. Então, assim, eu durmo 3 horas da manhã e acordo 1 da tarde. Cara, pior coisa possível que eu fiz com o meu sono. Então essa é a minha lista de métricas, praticamente. Eu falei praticamente todas, foi uns 90% aqui de que eu falei. E é basicamente isso. E tem uma segunda linha aqui, que é métricas que não estavam nessa lista e eu alcancei metas, né? Que eu alcancei que nem estavam nessa lista. Uma delas é, cara, virar um puta entusiasta de inteligência artificial, eu vou dar esse conceito, e principalmente uma pessoa que desenvolve muitas soluções com inteligência artificial. Cara, isso aqui não tava nem perto de estar nessa lista, eu já dominava alguma coisinha, mas não era quase que um hiperfoco que eu tenho hoje, de criar soluções, ter serviços de soluções com inteligência artificial dentro da minha empresa, desenvolver aplicativos, softwares e produtos com inteligência artificial, que hoje é um dos core business dentro da minha empresa. Então, por exemplo, eu desenvolvi aqui várias soluções que eu não fazia nem ideia que um dia eu conseguiria fazer. Principalmente eu fazer. Uma coisa é eu contratar alguém para fazer, outra coisa é eu fazer. E eu consegui fazer coisas que eu não imaginava contratar alguém para fazer. Exemplos, que é uma coisa que eu estou fazendo nesse exato momento e eu parei aqui para gravar esse vídeo de documentação, né? Que é ferramentas de inteligência artificial que vocês ainda não sabem, mas agora vão saber se você ver esse vídeo aqui agora, mas não tem problema também, eu vou lançar essas ferramentas na próxima semana, então eu tô dando um spoiler aqui do que eu vou fazer na próxima semana e principalmente nos próximos meses, que eu lancei alguns aplicativos, algumas ferramentas de inteligência artificial, verdadeiramente soluções muito boas, que eu pagaria, sei lá, centenas de milhares de reais para alguém desenvolver e eu fui lá e desenvolvi. Sendo elas uma ferramenta de relatórios automatizados. Então, eu desenvolvi uma ferramenta de relatórios, então assim, isso aqui estava muito longe da minha lista. Uma segunda é uma ferramenta de criação de scripts virais, e não é só um agentezinho de GPT merda, igual o pessoal vende por aí. Cara, e na verdade eu criei essa solução, não é nem pra mim. Na verdade eu vou vender ela, mas ela é pra minha namorada, que ela trabalha com vídeos virais e ela tinha um puta conhecimento lá de vídeos virais e não sei o que, e eu tinha que criar uma ferramenta para ela. Então eu criei uma ferramenta de vídeos virais, principalmente no TikTok e no Instagram, que é uma outra ferramenta que eu desenvolvi. A Max Scale, ela nem estava nessa lista aqui, mas ela foi uma ferramenta que ela foi desenvolvida em janeiro, por aí, desse ano, janeiro, fevereiro, por aí. Ela ficou no ar, tivemos clientes e depois nós tiramos ela do ar e agora a gente vai voltar ela pro ar de novo, que é uma ferramenta de criação de vídeos com inteligência artificial. Então, uma terceira ferramenta de inteligência artificial. Na verdade, a ordem era Max, relatórios e vídeos virais, que são ferramentas, softwares SaaS que eu desenvolvi, que o meu time desenvolveu. Então, a Max não foi eu que desenvolvi, por exemplo, eu tive um time para isso. Outra meta, né? Então, assim, só de empresas, negócios, SaaS, softwares, foram 3 que eu desenvolvi ao longo desse ano. E eu vou lançar agora no próximo ano, né? Eu não consegui lançar em 2025, mas elas ficaram prontas em 2025. Daqui uns 5 dias eu vou lançar, então, no início de 2026. E... beleza, isso aqui são os SaaS, né? Os SaaS que eu consegui desenvolver, a minha equipe desenvolveu, as minhas empresas conseguiram desenvolver, e vocês vão conhecer esses softwares, essas ferramentas no próximo ano. E metas de 2025 que eu bati, não fazia ideia que eu bati, que eu iria bater, são, além desses softwares, são, primeiro, conhecer pessoas incríveis. Cara, eu tenho hoje 2 sociedades mesmo, com 2 pessoas que eu conheci, que eu não posso falar, não posso dar muito detalhe, mas eu tenho 2 empresas com 2 pessoas diferentes, completamente fora da curva, que são pessoas que eu conheci em Alphaville e com conexões em Alphaville, fazendo algumas coisas lá, que são 2 negócios gigantescos, que eu nem posso falar, que tá aí pra sair em 2026, que são negócios, assim, extraordinários. Então tem essas sociedades e eu tive um dos melhores anos da minha vida em 2025. Talvez o melhor ano da minha vida. Eu acho que foi o melhor ano da minha vida. Eu acho que eu nunca tive um ano pior do que o outro depois que eu saí de casa. Então 2025 conseguiu ser melhor do que 2024, que já era o melhor ano da minha vida. Então 2025, que já era melhor que 2023, que era melhor que 2022, 2021 e aí sucessivamente. Então 2025 foi o melhor ano da minha vida. Eu morei 2025 inteiro em Alphaville, em um condomínio de luxo.
que foi o melhor lugar que eu já morei na minha vida, inclusive, com a melhor piscina, tinha sauna, tinha, quadra, tinha academia, uma academia sensacional, tinha restaurante no próprio prédio que eu morava, tinha lanchonete, tinha lugar pra comprar coisa, tinha mercado, tinha... Cara, eu morava quase que num shopping, era sensacional. E eu morei no melhor lugar da minha vida em 2025. E eu não esperava isso, porque quando eu fui pra lá eu não sabia que era tão bom assim. Eu só fui por uma oportunidade. Então, meu 2025, ele foi basicamente isso. Eu criei um evento presencial, desenvolvi várias soluções, várias empresas, vários negócios, criei uma... fundi a minha empresa de marketing com a da minha namorada, que deu uma fusão maravilhosa, que deu muito resultado. 2026, uma das metas vai ser focar ainda mais no sistema educacional, então eu vou vir forte com esse sistema educacional, tanto no sentido de mentorias quanto de cursos, de soluções, de ferramentas de inteligência artificial, de ferramentas de softwares que resolvem dores objetivas e específicas. E é basicamente isso. Então esse é o relato do que aconteceu em 2025, coisas que eu esperava e coisas que não. E pra você entender que, cara, 20% do que eu planejei deu certo. 80% deu errado. E tem uns 30%, 40% que eu nem planejava e deu certo. Então, isso serve de consolo pra você, que se você tem uma lista e não alcançou nada, às vezes você vai alcançar 10%, às vezes 5%. E só que tem 30% ali que você vai alcançar um monte de coisa legal que você nem sabe como. Que foi o que aconteceu comigo. Cara, eu diria que 40% foi coisas que eu nem planejei e nem deu errado. Ou seja, deu certo. Deu certo e eu nem planejei. E foi uns 30, 40%. Sendo que uns 80% ali de tudo eu fracassei miseravelmente. Principalmente em perder peso. Que é uma métrica que eu vou voltar aí de novo. Então, esse foi um documentário do que aconteceu em 2025 e esperem que em 2026 eu voltarei extremamente mais forte. E principalmente esse aqui é um vídeo sem hashtag, sem thumbnail, sem nada, que ele é um vídeo mais pra mim do que pra vocês, sendo bem honesto, mas caso você queira assistir, tamo junto aí também e me segue lá no meu Instagram novo. Beleza? Eu não vou deixar as minhas soluções aqui, vai ter nenhum outro call to action aqui pra baixo, porque as ferramentas que eu falei que eu vou lançar, que estão prontas, ainda não foram no mercado. Então vocês tomaram um spoiler antes da hora, porque você é um baita de um xereta que tá aqui no meu canal. Beleza? Tamo junto e bora passar esse 2026 aí fazendo 10 vezes mais do que 2025. Fechou? Tamo junto. É uma honra poder compartilhar aqui e documentar a minha vida com vocês. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus.